Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, na paz do Senhor, né? Que a nossa família esteja guardada na mão de Deus. Bom, galera, na terça-feira eu postei dois videoaulas, né? Eu acho que vocês perceberam, porque uma foi para repor a aula da quinta-feira que passou. Deixa eu ver que dia que foi a quinta-feira que passou aqui. A quinta-feira que passou foi, peraí, dia 27, tá? Então, na verdade, a primeira aula, o primeiro vídeo, né, estava sendo equivalente à aula do dia 27, já expliquei os motivos aqui, que eu tive problema do meu notebook, enfim, né? O segundo vídeo era para a aula de terça-feira, tá? E hoje nós vamos iniciar a nossa aula fazendo a correção da nossa atividade e em seguida vamos iniciar o módulo 18, galera. Lembrando que nós vamos ter a avaliação, tá? Não vai ser teste, tá? Já vai ser uma prova única. Deixa eu ver aqui o dia da nossa avaliação. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, tantos. Calma aí. Tem tantos comunicados. A nossa avaliação vai do dia 21 ao dia 25 de setembro, tá bom, galera? Então, na aula já da semana que vem, eu já vou começar a falar o que vai cair na nossa avaliação, tá bom? Hoje parece estar um pouco meio que escuro aqui na sala, enfim, né? Bom, pessoal, vamos lá para o que interessa, vamos para a correção, tá? As atividades daqui de cima, tá? Do Praticando Aprendizado, nós fizemos já em sala de aula, tá? Nós já fizemos em aula, sala de aula, nós fizemos em aula. Vamos agora para a página 154, no Aplicando Conhecimento. Tem um pequeno texto aqui que fala assim, ó. A derrota de 1578 e as insistentes e misteriosas doenças que flagelaram, né, a curta vida de Dom Sebastião deixaram Portugal à mercê da Espanha, que era antiga inimiga da soberania de Portugal, lusitana. A esse contexto de derrota e tristeza juntou-se ainda, no calor dos acontecimentos, a demora das notícias sobre o rei e seu exército logo após a batalha. A expectativa da volta do rei e as inúmeras histórias que contavam sobre a prisão ou fuga, né, conjugaram-se às histórias pessoais de mulheres que esperavam seus filhos, pais, irmãos, maridos. Os segundo crônicas da época, crônicas são histórias, tá? Não havia família no reino que não tivesse um parente ou um conhecido no exército que tinha ido e foi derrotado por Marrocos. E aí vem a questão número 1, né? Relacione o contexto político e social de Portugal, descrito no texto, com o surgimento daquele mito sebastianismo. Gente, esse texto aí, ele fala sobre o desaparecimento, tá, do rei de Portugal, Dom Sebastião, que com isso, né, gerou uma comoção, gerou, né, um apelo da população e sempre imaginar que ele poderia voltar e libertar Portugal, né, da Espanha, tá? Então a resposta no livro ela tá assim, mas claro que você pode escrever um pouquinho com as suas palavras, de acordo com o que eu falei aqui. Deixa eu buscar aqui a resposta, pegar mais de pertinho aqui. Olha, ó. De acordo com o trecho, né, ou esse pequeno texto, o desaparecimento de Dom Sebastião gerou o quê? Comoção popular em Portugal, tá? Que aí somado com seus parentes mortos, né, vai criar um imaginário, tá? Um imaginário, né, da crença, né? Uma crença que o rei de Portugal poderia voltar a qualquer momento, que na verdade não achou corpo, né? Então, esse texto fala do desaparecimento de Dom Sebastião e com isso vai criar esse imaginário na população de que o rei poderia retornar a qualquer momento, enfim, libertar Portugal das mãos da Espanha. Então, isso é o mito sebastianismo. Ok, pessoal? Vamos agora para o número 2. Aqui, ó. Leia a afirmação a seguir. O fracasso da França Antártica, que foi aqui no Rio de Janeiro, não resultou no desinteresse pelas riquezas do Brasil. Então, mesmo que a França tivesse sido derrotada aqui, alguns anos depois ela volta para o Brasil, mas lá no norte, lá no Maranhão, para tentar fundar uma nova colônia, que foi a França Equinocial, tá? E aí vamos aqui.
vem assim, olha, com base nos seus conhecimentos, explique o significado da frase, foi o que eu acabei de falar, tá? Mesmo ela sendo derrotada aqui do Rio de Janeiro, eles não desistiram e voltaram e fundaram uma nova colônia lá no Maranhão, né? No Forte de São Luís, que foi a França Equinocial, tá? Então, embora, aqui está escrito assim, ó, embora não tenham conseguido manter uma colônia no Rio, os franceses não desistiram de ocupar a América, né? Décadas depois fundaram uma nova colônia lá no Maranhão, que foi a França Equinocial. Eu vou até escrever aqui, ó. Foi a França Equinocial, tá? França Equinocial, tá? Foi essa aí que eles fundaram lá no Maranhão. Ok? 3, tem outro texto aqui. Os problemas enfrentados pelos holandeses no Nordeste eram muito mais complexos do que, por exemplo, os que os franceses tiveram que resolver aqui no Rio de Janeiro ou no Maranhão. Em Pernambuco, não apenas encontraram culturas nativas, cultura, gente, o quê? O estilo de vida, o modo de viver, religião, até mesmo o jeito de falar. Então, eles encontraram culturas já nativas daquela própria região, mas também uma sociedade colonial criada pelos portugueses, né? E aí vem a questão número 3. De acordo com esse trecho, qual foi a maior dificuldade encontrada pelos holandeses na América? Justamente porque já existia uma cultura, né? Essa sociedade já tinha uma cultura nativa, né? E eles já tinham, né, por exemplo, uma sociedade formada por portugueses, tá? Então tá dizendo aqui, ó, em virtude, a maior dificuldade, tá? Foram as diferenças culturais como religião. Tá? Essa aqui eu acho que foi a principal, tá? E as culturas nativas também. Tá? Ó, uma sociedade colonial portuguesa, que é o que já existia aqui, e as diferenças culturais como a religião. Okay? Lembrando que os espanhóis, quando vêm da América, eles acabam vindo, né, os holandeses, eles vinham também com outros tipos de religiões, calvinistas, luteranistas, puritanos. Questão 4. Deixa eu ver aqui se a questão é 4. Peraí, deixa eu diminuir a tela aqui. A questão 4 está aqui do lado. Então, deixa eu ir aqui para a questão número 4. Aqui, ó. Quando os holandeses se instalaram aqui no Brasil, os judeus também vieram para o país a partir de 1635. Olha aí o choque, né? Judeus juntamente com católicos, né? Essa proteção aos judeus não foi uma decisão de Maurício de Nassau, mas uma política da WIC. Olha o que significa WIC. É uma sigla que significa Companhia das Índias Ocidentais, né? Essa companhia ela não tinha fundos, né, dinheiro para financiar essas operações e foram obrigadas a encorajar a migração, né, incentivar a vinda, né, de judeus portugueses que se transformaram em operários, intermediários, onde eles começaram a fornecer dinheiro, fornecer crédito e também suprimentos necessários para colocar essa região da produção de açúcar novamente em funcionamento. Tá? Isso aí quem afirmou foi um historiador americano, Jonathan Israel. E aí, lembra que eu falei que os holandeses financiavam, e, gente, na verdade, os holandeses eram esses judeus, tá, gente? O judeu sempre teve muito dinheiro, o judeu, ele é muito conhecido por saber, né, administrar dinheiro, né? E aí, segundo o historiador, por que essa Companhia das Índias incentivou a vinda desses judeus à América e garantiu proteção a eles? Bom, nós falamos, né? Porque eles financiaram várias atividades, né, ligadas o quê? À produção de açúcar na América Portuguesa. Eles eram grandes financiadores, tá? De dinheiro, né, para ampliação desses engenhos de açúcar aqui, né, no Brasil. Ok? Essa foi a intenção das Índias Ocidentais, incentivar a vinda desses judeus e também protegê-los. Agora aqui, ó, desenvolvendo habilidades, número 1.
Sobre a persistência do mito messiânico. Gente, messiânico tem a ver com Deus, tá? Mito messiânico é um mito voltado por veneração, né? Culto a um Deus, né? Então, mito messiânico, por quê? Do sebastianismo, porque, na verdade, eles tinham aquela crença que ele poderia retornar, né? Mas como se fosse algo meio de relacionado a Deus. Esse mito messiânico português, a gente percebe que sempre que alguma extrema dificuldade se anunciava ao reino português, Dom Sebastião era aclamado no pensamento das pessoas, assim, né? Como se ele tivesse um papel de protetor, um papel de salvador, tá? Redentor. Redentor é salvador. E aí, esse trecho se refere, tá? A que mito? Eu acabei falando. É o mito do sebastianismo, galera. Ó, é a crença que Dom Sebastião voltaria, tá? Número 2, está aqui do lado, número 2. Nassau, Maurício de Nassau, né? Deixa eu pegar aqui. Né, ele compreendeu que a estabilidade da conquista dependia de transformar as comunidades, né, que eram super diferentes, no que ele mesmo chamou em um só povo. Né? E aí ele fez o que pôde para tentar desenvolver um clima agradável, com boa tolerância religiosa, né, em respeito das pressões do clero calvinista, que era uma outra religião. E aí, para obter o apoio da população, uma das coisas que Maurício de Nassau fez foi isso daqui, ó. Ele fez a manutenção dos engenhos e dos empréstimos. Então, ele manteve ainda os empréstimos, né, a manutenção dos engenhos. Isso foi uma das coisas que ele manteve para tentar agradar a população local, tá? Deixa eu ver, acho que já acabou. Não, tem mais uma aqui. Olha a imagem de Maurício de Nassau, que existe lá em Recife, tá? Uma estátua, um busto dele, lá, Pernambuco, Recife, tá? A estátua de Maurício de Nassau no Recife atual demonstra o quê, gente? É uma lembrança positiva, tá? Ninguém vai botar o busto de alguém se aquela pessoa foi ruim para eles, né? Então isso representa o quê? Uma memória positiva em relação ao principal governador holandês que existiu aqui no Brasil, tá? Vamos aqui pro lado. 5, acho que é 5, né? Não, é 4, perdão. As derrotas holandesas, sobretudo nas duas batalhas de Guararapes, que foi lá da insurreição pernambucana, levou os Estados Gerais das Províncias Unidas dos Países Baixos a abandonarem a Reconquista. O que era Estados Gerais das Províncias Unidas dos Países Baixos? Isso era a Holanda, tá? Vou sublinhar isso aqui, ó. Isso aqui significa Holanda. Deixa eu escrever aqui, ó. Holanda, só para vocês saberem, tá? Então, isso, né, acabou forçando a Holanda a abandonar essa reconquista do território lá do Nordeste. E aí, 26 de janeiro de 1654, eles se renderam, né? Renderam-se os holandeses do Recife, se renderam e foram embora. E aí, esses holandeses, eles só aceitaram a sua derrota definitiva mediante o quê, gente? Um grande pagamento de uma indenização. Porque eles falaram, poxa, a gente investiu nessa cidade, agora vamos sair de mão. Não, nada disso. Tá? Letra C. E aí finalizamos aqui a correção das nossas atividades. E agora vamos iniciar aqui o módulo 18. Deixa eu aumentar aqui. Vamos iniciar com essa imagem bonita aqui, mesmo que tenham armas, né? Essas imagens antigas são sempre bonitas. Tá escrito aqui, ó. Índios brasileiros, repare entre aspas, civilizados, que lutam contra botocudos na província de São Paulo. Então, índios civilizados, né, gente? São aqueles índios que já estavam usando roupa, né, já estavam quase que inseridos numa cultura meio que europeia, tá? E o título, tá, do nosso módulo 18 aí é Os Sertanistas e a Expansão Territorial. Gente, ainda falando, né, quando eu disse para vocês, né, que devido à União Ibérica, né, cancelaram o Tratado de Tordesilhas,
significa então que não existia mais linha imaginária. Se não existia linha imaginária, então eu, português, posso agora atravessar e ir lá para aquele lado dos espanhóis, porque agora a Espanha ela é dona dos dois lados. Então isso vai acabar influenciando essa expansão territorial do Brasil, vai fazer com que o Brasil, daquelas capitanias hereditárias, começasse a ampliar o seu território. E quem vai ser um dos responsáveis por essa expansão são esses sertanistas, né? Ainda a palavra sertão. Sertão significa interior, né? Então, na verdade, esses sertanistas, né, vão ser pessoas, né, muitas das vezes, algumas das vezes pagas, para ir lá para dentro do sertão, né, em busca, né, de algo valioso, pedra preciosa, metal precioso. Então, a partir daí é que muitos sertanistas vão começar, né, a mudar esse mapa do Brasil, a expandir territorialmente, ok? Aí vamos dar o prosseguimento aqui. Aqui, para relembrar, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, vamos relembrar o que vinha acontecendo, né? O que nós já vimos até agora, galera. Bom, antes mesmo da gente estudar nessa ampliação, né, do Brasil, né, essa transformação, o processo de transformação das fronteiras coloniais, né, porque as fronteiras vão agora se expandir, porque não há mais a linha imaginária, né? Agora é tudo uma coisa só, né? Então, antes mesmo dessa expansão, né, que ocorreu entre, né, portugueses e espanhóis, é importante a gente lembrar, como eu disse para vocês, a formação da União Ibérica, tá? Essa expansão territorial, ela só foi concretizada por causa que houve a União Ibérica, tá, galera? Então não esquece. Então, com aquela questão do desaparecimento de Dom Sebastião, lá na batalha contra os Marrocos, os portugueses se viram numa crise. Nós vimos que primeiro um tio-avô tentou, né, se colocar no lugar, mas ele era um cardeal, não tinha filhos, já era idoso, acabou morrendo. E aí, né, o tio de Dom Sebastião, que era o rei Filipe II lá da Espanha, acabou assumindo e uniu as duas coroas de Portugal e Espanha, né? E aí essa autonomia administrativa, né, foi até mantida com respeito, né, só que os portugueses nunca aceitaram plenamente essa nova condição de ser, né, essa união, né, dessas duas coroas, né. E aí, com a derrota dos muçulmanos lá no norte da África, né, acabou não deixando nenhum resquício que comprovasse a morte de Dom Sebastião. Aí se criou aquele mito, né, do sebastianismo, onde muitos portugueses continuaram acreditando na volta de Dom Sebastião, e essa crença vai permanecer por muitos séculos, tá? E é o que nós chamamos de mito do sebastianismo, tá? Mito sebastianismo. Tá escrito aqui, ó. Tá? Mito sebastianismo. Continuando aqui, deixa eu trazer para cá. E aí, na prática, né? Mesmo, né, com essa União Ibérica, a Espanha acabou permitindo que Portugal mantivesse o seu controle administrativo, né, sobre as suas colônias. Então, Portugal, mesmo sendo de Filipe II, né, algumas pessoas que administravam juntamente com o antigo rei, eles continuaram fazendo a administração aqui das suas colônias, tanto na África quanto aqui na América, tá? E ele também permitiu, ele legitimou que esses portugueses pudessem avançar para além dos limites, né, do Tratado de Tordesilhas, né, a oeste do tratado, porque na verdade aquele tratado deixou de existir. E qual era o interesse do rei Filipe II em permitir que esses portugueses, esses nativos, pudessem já ultrapassar o tratado? Porque o que importava para ele era o aumento da arrecadação de impostos. Vou sublinhar isso aqui, ó. O que importava para a coroa espanhola era o aumento de dinheiro, de impostos, né? Esses impostos vinham da onde? Da exploração e da geração de riquezas aonde eles encontrassem, tá? E aí, né, a gente vai começar a ver, né, novas pessoas, né, conhecendo mais ainda dentro do Brasil, né? E aí, quantos portugueses, né? O que estimulou esses portugueses a querer entrar além da linha de Tordesilhas, né? Como está dizendo aqui, a autoridade do novo rei não foi suficiente para promover esses avanços. O que levou a explorar o outro lado? E é isso que nós vamos ver hoje. O que será que incentivou eles quererem entrar, conhecer mais e explorar?
Gente, claro que são riquezas, né? E aí vamos lá começar aqui, né? A expansão da ocupação colonial, né? É nesse momento que a gente vai ver, né, nessa parte da história aqui, um dos motivos que vão levar o Brasil a ser hoje o que é, tá? Claro que, assim, por exemplo, alguns estados, né, que hoje o Brasil possui, eles vão ter, né, no Brasil anos depois, né? Mas, por enquanto, a gente vai ver que nesse processo de expansão é que eles vão conseguir expandir as fronteiras brasileiras. E aí ele pergunta o que havia naquele sertão, né? E aí do lado está mostrando o que significa a palavra sertão, né? Significa território do interior. Pronto. Esse que você precisa saber. Territórios do interior. Então, na verdade, são territórios, né, lá do Nordeste, principalmente, tá? Que vão para o interior. Não ficam no litoral, não ficam nos centros urbanos, tá? E aí, continuando aqui, né, ele vai explicar, tá? Que a linha do tratado, né, já havia sido desrespeitada até mesmo antes de juntar Portugal e Espanha. Olha, gente, olha, antes mesmo de existir essa União Ibérica, essa linha já estava sendo desrespeitada, tá? Só que quando houve a união das duas coroas, isso vai ser um marco para acabar legitimando de verdade esse avanço dos portugueses para dentro do sertão, né? Então teve, né, o estímulo dos espanhóis, né, à ocupação portuguesa, porque os espanhóis eles tinham, né, que aceitar pelo menos um empurrão, né? Empurrão esse foi o quê? Foi o rei permitindo, dando a sua autorização para que os portugueses pudessem avançar além da linha, né, do Tratado de Tordesilhas, tá? E aí nós vamos ver o que está acontecendo aqui agora, calma aí. Algumas coisas que vão. Esse empurrão, qual vai ser as causas desse empurrão? Uma das causas, gente, vai ser a pecuária, a criação do gado bovino. O que vai acontecer, né? O gado bovino, a criação de gado, também juntamente com a produção de cana-de-açúcar, vai render um bom dinheiro, né? Criar gado, criar vaca, criar boi, para carne, para leite, para o couro. Só que isso era uma atividade, tanto a agricultura quanto a criação de gado, era uma atividade muito realizada no litoral. Só que conforme as cidades, né, estão se urbanizando, se modernizando, eles falam assim, não, aqui não é lugar para isso. Então, isso aí você vai começar a fazer lá para o interior. Não é à toa que as grandes fazendas ficam mais aonde? Para o interior. A gente não vê no centro urbano uma grande fazenda de agricultura, uma fazenda de criação de gado. Ainda hoje isso aí é mais o quê? Para o interior, né? E aí, uma das causas, né, deles começarem a expandir o seu território vai ser a criação de gado, tá? Aí tá dizendo aí que o gado ele veio da Europa com a finalidade, né, de auxiliar a colonização, né? Qual era a serventia? O boi tinha uma serventia para o transporte, existiam os carros de boi, né? Que era onde eles conseguiam transportar as mercadorias. A sua carne era para a elite, né? Servia como alimento. O couro ele era aproveitado para o vestuário, né? A força do gado, repara aí, ó, nessa rotatória aí. Isso aí é um moinho. Na verdade, quem está fazendo girar esse moinho é o gado. Repara que o escravo está atrás, ó, dando algumas pauladinhas assim no lombo do boi para ele andar e ele ficar rodando. Repara que tem até uma marca no chão aí, ó, de tanto que o boi fica rodando no mesmo lugar, né? Para mover esse moinho, porque o boi ele tinha essa força, que para moer, né, a cana tinha que ter muita força, então o boi também servia para isso, né, essa rotação dessas moendas aí, nessas práticas do engenho, né. Então esse foi um dos motivos da expansão do território para a pecuária do gado bovino, né. Só que com a criação dessas vacas, desses bois, né, ela não era a principal atividade nas fazendas, né? E aos poucos ela foi perdendo espaço lá no litoral do nordestino, né? E aí a gente vai ver que um outro fator também foi a questão das lavouras de cana-de-açúcar, tá? Que aos poucos foram tomando mais espaço também, tá? Não é que o gado desapareceu não, tá, gente? Porque ele tinha uma força muito grande para mover, tá? Mas assim, as grandes fazendas acabaram sendo muito tomadas, tá? Pela produção dos engenhos da cana-de-açúcar. E aqui, ó.
E aí tá dizendo aqui, ó, o interior pouco atraente à grande lavoura e os trechos litorâneos que não fossem tão apropriados ao cultivo da cana se tornaram o novo lar dos boiadeiros e a sua criação, tá? E aí a gente vê, né, os rebanhos, né, que começou a expandir esse território, né, onde vai gerar um grande movimento de valores nas feiras de gado que vão se transformar, né, em novos vilarejos, galera. Descendo aqui. Então, essas pessoas, né, que criavam, né, eram os vaqueiros, tá? Então, a gente vê esses vaqueiros, né, chegando na região do Sudeste, né, aqui, ó, chegando na região do Centro-Oeste e no Sul, né, daqui do Brasil, da colônia, tá? Só que aos poucos esses vaqueiros, como está dizendo aqui, ó, eles não conseguiam perceber que esses animais estavam rompendo a linha do Tratado de Tordesilhas, né? Porque assim, é um grande campo, enquanto o gado vai indo, ele vai indo. O gado ele não sabe que ele tem uma linha imaginária, né? Então, aos poucos, né, com a criação de gado, é que eles foram expandindo o seu território sem perceber que eles estavam passando da linha do Tratado de Tordesilhas, tá? E aqui tá dizendo, gente, que ó. Aqui, ó, peraí. Que o Tratado de Tordesilhas, gente, ele foi de base, tá? Para um outro tratado que existia, tá? De territórios asiáticos, que foi o Tratado de Saragoça, tá? Ele foi inspirado nesse tratado. E os jesuítas, tá? Os jesuítas, gente, são aqueles, né, religiosos que vieram, na verdade, para expandir a fé católica, né, para tentar converter os nativos. Então, os jesuítas também, tá? Eles foram grandes incentivadores nesse processo de expansão territorial, principalmente lá no lado lá pro lado da Amazônia, né? Aonde, né, as missões dele, que se chamava Companhia de Jesus, né, elas na verdade que a atuação deles era o quê? Catequizar, converter esses nativos, né? E aí o que, que vai acontecer? Eles vão começar a procurar, né, nativos na região do Amazonas. Então, se você perceber lá na região do Amazonas, eles já tinham ultrapassado essa linha do Tratado de Tordesilhas, tá? E aí, esse contato entre jesuítas e os nativos, olha só, eles conseguiram aprender as línguas dos indígenas, né? Eles chegaram até mesmo a escrever dicionários na língua tupi. E isso vai servir até mesmo como instrumento para poder ensinar a religião católica, né? Conforme eles sabem falar a língua desse nativo, né? E aí isso foi muito importante, né? Nessa evangelização, tá? E aí esses missionários, eles não queriam só evangelizar os indígenas, eles queriam dominar e disciplinar a sua língua, né? Assim como os seus modos, assim como a sua cultura, né? Assim como a sua sociedade, né? Porque eles tinham os indígenas como seres inferiores, né? Como se fossem canibais, né? E aí, esses jesuítas, eles acabavam protegendo esses indígenas, né? Eles não permitiam que esses indígenas fossem escravizados, galera, tá? E aí, ó, a catequese indígena, catequese é o ensino da religião católica aos indígenas. Isso vai incomodar os senhores da terra, porque na verdade, né, eles davam proteção, né, para esses indígenas, né? E aí, ó, a igreja tinha os indígenas convertidos como parte dos seus planos contra-reformistas, né, para evitar que outra religião viesse, né, convertê-los, né? E aí, esses indígenas que eram catequizados, eles trabalhavam apenas para a igreja, tá? Inclusive com a extração de drogas do sertão. Drogas do sertão são alguns tipos de ervas, né? Que eles acabavam colhendo, né, para a igreja. Ervas, pimentas, né, algum tipo de ervas, castanha do Pará, cacau. Então, isso eram as drogas do sertão, tá? Isso aí, né, a igreja, né, tinha isso aí, conseguia vender isso na Europa, tá? Ganhando um lucro exorbitante. E a gente vê uma imagem, né, de uma tribo, né? Repare que os indígenas aí estão meio que civilizados, já usando roupas, né, com modos diferentes, não estão pintando. O que parece ali que o padre, né, tá limpando o rosto do indígena para tirar aquelas pinturas, então, né?
E aí, né, com essa busca, né, esse trabalho indígena para a igreja, né, de buscar drogas no sertão, eles também foram responsáveis por estar cada vez mais ocupando territórios que, na verdade, eram dos espanhóis e não dos portugueses. E aos poucos eles foram fundando vilas, né? O que são vilas? São pequenos bairros que eles começaram a fundar, né? Para poder estar parado ali, para poder estar pesquisando a área, e aos poucos isso aí foram formando pequenas cidades, pequenas vilas, tá? Então, esses jesuítas, juntamente com os indígenas, eles foram muito importantes também, tá? Nessa expansão territorial, principalmente ali nos arredores da floresta amazônica, tá? E aí está dizendo aqui, ó, que dessa maneira a presença portuguesa na região norte deu-se muito à atuação das ordens religiosas, né, a esses jesuítas, tá? E além deles, a gente também vê os boiadeiros, né? Além dos boiadeiros, os jesuítas, tá? Que ajudaram, né, a expandir a questão do território brasileiro aqui na América, né? A expansão territorial da colônia. E aí, quem eram os sertanistas, né? Vem da palavra sertão, tá? Esses sertanistas, na verdade, tá? Eles tinham outro nome. Eles também ficaram conhecidos na história como bandeirantes, tá? E esse nome era muito comum, tá? Então, na verdade, eles se chamavam sertanistas, tá? E depois eles começaram a ser chamados de bandeirantes, e depois, bem mais tarde, eles começaram a ser chamados de paulistas, justamente porque eles moravam hoje aonde é a cidade de São Paulo, tá? E aí tá dizendo aqui que esse termo bandeirante, na verdade, né, valorizava, né, a homenagem à memória daqueles que lideraram as bandeiras e as entradas, né, no interior da colônia. Gente, vai existir, né, um tipo de expansão territorial que vai se chamar bandeiras e entradas, tá? Uma delas era pessoal, né? Qualquer pessoa ia lá e tentava entrar dentro do território para tentar buscar riquezas, e outra era expedições pagas, tá? Por isso que são dois nomes diferentes, mas ela significa o quê? Expedições de busca, né? Para dentro do interior, né, buscando muitas das vezes até indígenas para se tornar escravo, buscando os escravos fugitivos, procurando riquezas. Então, uma delas era paga e a outra era independente, era autônoma, ok? Então, nós temos aqui dois nomes que se destacam, né, nessas como bandeirante. A gente tem aí o nome Raposo Tavares, tá? Nós temos aqui o Domingos Jorge Velho. Esse, inclusive, o Domingos Jorge Velho vai ser aquele que vai capturar e matar o Zumbi dos Palmares, né, o grande líder, né, de um quilombo. E nós temos aqui o Anhanguera, tá? Eles foram muito importantes, né? Importantes e lembrados, porque eles capturaram centenas de indígenas, tá? Que foram colhidos para o quê? Para a escravidão, tá? E outros milhares de indígenas também foram mortos, tá? Esses três sertanistas aí e muitos outros, eles foram responsáveis por destruição de diversos quilombos, né? Que eram aqueles agrupamentos onde os escravos fugiam, que ficava bem também no interior, né? Aqui, ó. Tá dizendo também que muitos homens brancos, né, participavam dessa empreitada, dessa aventura, tá? Mas eles não faziam parte da elite, tá? E isso era um trabalho penoso e arriscado, tá? Onde geralmente o líder era branco, de origem humilde, mas que ele conhecia os caminhos do sertão, né? E aí a gente vai ver que eles não levavam uma vida muito fácil, né? Como muitos acabam pensando, né? Os seus costumes não possuem os traços europeus conforme retratado em algumas obras de arte. Aqui a gente tem, né, a imagem na cidade de São Paulo de um desses bandeirantes, né, que é o Borba Gato, foi um grande bandeirante da época também, tá? Aqui a gente vê também imagens de bandeirantes ó, capturando indígenas. E aí vai dizer, né, bandeirante vem da palavra bandeira, tá? Que eu vou mostrar agora para você, ó. Bandeiras, preste atenção. Eram expedições geralmente de caráter comercial e militar,
tá? Repara aí onde aconteciam mais ou menos, tá? Olha aí, ó, Ilha Bela, né? Aqui, ó, era meio que uma divisa de São Paulo, Rio de Janeiro, tá? E aí, ó, delas, né, dessas expedições, né, não participava apenas dos bandeirantes, né? Eles também tinham um exército formado por outras pessoas, né? Por exemplo, mamelucos, né? Que mistura, né? De etnias daqui, né? Branco com negro, negro com branco, negro com indígena, enfim, né? E aí, essas expedições giravam em torno de 3.000 pessoas, né? Que partiam da capitania de São Vicente e adentrava mata adentro, tá? E algumas dessas expedições se destinavam também o quê? À pesquisa, tá? E à prospecção de metais, né? E aí a gente vai ver alguns tipos, né, de bandeiras, né? Nós tivemos a bandeira de apresamento, a bandeira de contrato, tá? Essas bandeiras, gente, elas eram pagas, tá? Como a gente viu, eram financiadas, tá, gente? A fim de procurar quilombos, né? Procurar apresamento, é como se fosse aprisionamento, né? Para aprisionar mesmo, né? Negros fugitivos, indígenas, tá? Ou aqueles que eram vistos como uma ameaça para a colônia, tá? E é por esse mesmo motivo que os jesuítas, tá? Eles vão, as tribos indígenas onde ficavam os jesuítas, eles vão ser uma ameaça para a colonização, né? Os jesuítas eles vão ser alvos, né? De recorrentes sertanistas que vão começar a invadir essas tribos que os jesuítas protegiam os indígenas, tá? Essas bandeiras de sertanismo de contrato, né? No caso, ela era paga, tá, gente? A pessoa era paga, olha só, vou te pagar para você procurar escravo aí para mim, tá? Bandeira de apresamento, muitas das vezes a pessoa não era paga, né? A pessoa ia por conta própria para poder capturar e chegar numa feira poder vender esses escravos, ok? Aqui a gente vê um mapa com os principais quilombos, né? Entre os séculos 17 e 19, ok? Aqui vem falando um pouquinho do Zumbi do Palmares, né? Aqui, que foi um grande quilombo que existiu lá no estado do Alagoas, tá? Onde ele abrigava muitos indígenas e também muitos ex-escravos, né? E o líder dele, gente, era o Zumbi dos Palmares, tá? Onde ele foi derrotado por Domingos Jorge Velho, ok? Existiu também um outro tipo de bandeira, que era a bandeira de Monções, tá? Aí aqui está dizendo que essas bandeiras de monções, tá, gente? Ela levava muitos alimentos, né? Na verdade, elas eram para abastecer as pequenas cidades aonde esses bandeirantes muitas vezes fundavam vilas, né? Eles entravam, fundavam uma pequena vila para ficar conhecendo a região. Então, essas bandeiras de monções, ela, na verdade, ela vai fazer um abastecimento de comida para esses vilarejos aí, tá? Descendo aqui. Então, o que, que vai acontecer? Para terminar um revanche, né, entre espanhóis e entre portugueses, o que, que nós vamos ver aqui? A gente vai ver Portugal e Espanha assinando um novo tratado, que é o Tratado de Madrid, né, onde vai ficar estabelecido que a propriedade dos territórios americanos não seria mais determinada pelo Tratado de Tordesilhas, tá? E aí, a posse só seria reconhecida efetivamente quando os territórios, né, que eles tivessem ocupados e explorados, né, aonde eles tivessem colocado povoado. Se eles conseguissem, né, ocupar, né, com pessoas, né, aí sim ele poderia ser efetivado na íntegra, né? E essa definição veio com um princípio conhecido como utiposidete, né? E os sertanistas tiveram grande participação fundamental nesse processo. Então, muitos sertanistas acabaram ganhando efetividade, né, da ocupação dessa localidade, porque eles conseguiram morar lá por muito tempo, e aí eles ganhavam efetividade de estar morando naquela terra, tá? Os rastros, né? Deixa eu tirar esse som. Os rastros, né, sertanistas, né, vem dizendo o legado que eles tiveram. O grande legado, gente, é a questão da expansão territorial,
tá? E além disso, né, eles abriram muitas rotas, né? Eles foram responsáveis por abrir rotas e estradas, principalmente estradas ligando o litoral ao interior, que com isso vai ter uma facilidade muito grande, né, de transportar mercadorias, né, mercadorias até o litoral, que é onde tinha o porto, né? E uma dessas partes fundamentais vai ser quando eles vão descobrir ouro lá em Minas Gerais, né? Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Então, essas estradas vão ser muito boas, no caso, né? Onde vai existir uma rota para poder, né, levar essas mercadorias, né, até o porto. E aí está dizendo que a questão, a mineração, que vai começar a ser a nova atividade econômica da colônia, né? Onde a produção de cana-de-açúcar vai continuar, mas não vai ter tanto ênfase, porque os holandeses agora estão cultivando e comercializando o, né, açúcar na Europa. E aí a nova atividade que vai começar a surgir aqui na colônia é a questão da mineração, que vai sustentar a metrópole portuguesa até mais ou menos o século XVIII. Isso graças aos sertanistas, ok? Vamos baixar aqui, deixa eu ver aqui. Acho que a gente finalizou aqui, ó. Ok? Deixa eu baixar aqui. E a gente finalizou aqui falando, né? Aqui, ó. Temos algumas imagens de sertanistas aqui, né? Muito bacana. O Domingos Jorge Velho, esse primeiro aqui, aquele que capturou o Zumbi dos Palmares, né? Tem uma atividade prática aqui, ó. A pintura ao lado representa um cenário rural do Nordeste brasileiro durante o século XVII e demonstra a cena cotidiana dos tempos coloniais. Além disso, ela fornece pistas sobre a existência de uma atividade de pouca visibilidade nesse período, apesar de estar presente na maior parte das regiões ocupadas pelos europeus na América. Com base no que você estudou e análise da pintura, reflita sobre as seguintes questões. Qual atividade era essa? A atividade era essa, gente, era a criação de gado, tá? E aí pergunta assim, ó, como essa obra representou a atividade no período colonial, né? Como ela se relaciona com o processo de expansão territorial, como vimos, né? A questão da expansão territorial, porque o gado começou a ultrapassar a linha imaginária, né? Porque o gado ele não tem percepção disso, né? Enfim, para concluir, o gado e a extração de drogas do sertão foram importantes aliados do processo de expansão territorial sobre a América, mas a figura do bandeirante, para muito além da construção romantizada que vimos, teve um papel importante durante essa expansão. Então, gente, isso aqui é muito importante, tá? Que a gente fala os 3 tópicos aqui que teve a maior relevância para esse processo de expansão territorial, tá? Vou ler o último parágrafo, ó. Assim, descobrimos que nem apenas de açúcar, ouro e café se fez a história do Brasil. As pessoas que acabaram se estabelecendo nessas terras foram fundamentais na constituição do território. De certo modo, Pero Vaz de Caminha estava correto quando afirmou que o gentio dessa terra era o que havia de mais valioso. E a gente terminou aqui, tá? O nosso módulo aqui mostra, né, alguns tipos de expedições que existiram, bandeiras de aprisamento, de prospecção, sertanismo, né? E aí olha como é que mudou o mapa do Brasil em tão pouco tempo, né? Em 200, 300 anos após a chegada desses portugueses, né? O Brasil aqui está mostrando onde era a linha do Tratado de Tordesilhas e como eles, né, ultrapassaram essa linha. Ok, galera? Bom, não vou fazer exercício com vocês, tá? Vou deixar os exercícios para casa, já falamos demais hoje, tá bom? Então, vou deixar as atividades para casa. Semana que vem eu entro fazendo a correção e, né, já deixando com vocês aí os tópicos para poder estudar para nossa avaliação, tá bom, galera? Ó, beijo para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau.